poderosamente. Amém. Glória a Deus, queridos. Bueno, vamos lá, palavra. Amados, Deus ha posto em meu coração na palavra, que eu creio que será de grande bendição para nós outros. Amém? O tema é aprendendo a afrontar os efeitos mundanos em la família. Amém? E creio que esta palavra será de grande bendição para nossas vidas. Sabemos, né, quando vemos a situação da família hoje, na sociedade, temos visto não como se estivesse degradando. Pero quero ter uma palavra da parte de Deus para a igreja, amém? Para que possamos nos levantar firmes, fortes, dispostos em Deus, como famílias de Cristo, amém? Em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma oração, oramos também pelos ninhos, amém? Eu quero invitar a igreja a cerrar seus olhos e oremos, Padre. Eu quero te alabar e te agradecer, quero apresentar a vida dos nossos ninhos, ó Padre, ante a tua presença. Toma, Pai, a vida da maestra que estará ministrando, Pai, por eles, que o Senhor pode estender tuas manos de poder, Padre, de uma forma poderosa. Bendiga esta palavra que será ministrada também, Padre. Que o Senhor pode hablar a cada coração, a cada vida de uma forma especial, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A igreja disse amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos pôr de pé. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ao começo. Vamos ao início de tudo. Amém? Vamos estar lendo Gênesis no capítulo 1, versículo 27 e 28. E depois vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 21. Amém? Primeiramente, Gênesis, capítulo 2. Não, perdona, capítulo 1, versículo 27 e 28. Amém? Temos aqui na tela também, para que os irmãos acompanhem. E disse assim o Senhor: E criou Deus ao homem a sua imagem. A imagem de Deus lo criou, varão e hembra los criou. E los bendijo Deus, e les dijo: frutificade e multiplicaos, llenai la terra e subjuzgadla. Ensenhorai a los peces de mar, em las aves de los cielos, em todas as bestias que se movem sobre la terra. Agora vamos ao capítulo 2, o versículo 21, amém? Hasta o 24, que diz: Então Jeová Deus hizo cair el sueño profundo sobre Adão, e mientras este dormia, tomou uma de suas costilhas, e cerrou a carne em seu lugar. E de la costilla que Jeová Deus tomou do homem, hizo uma mulher, e la trajo ao homem. Dijo então Adão: Esto es ahora hueso de mis huesos, e carne de mi carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E o 24, portanto, deixará o homem a seu padre e sua madre, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Amém? Vamos ler mais um versículo, capítulo 4 de Gênesis. Amém? Vamos ver aqui lá, né, quando eles, né, se uniram, na verdade, e constituíram os filhos, que disse 4:1: Conheceu Adão a sua mulher Eva, la qual concebeu e deu à luz a Caim, e dijo: por vontade de Jeová hei adquirido varão. Amém? Glória a Deus. Pode tomar um assento, queridos, em nome de Jesus. Aleluias. O desejo do meu coração é que possamos, por meio dessa ministração, entender a origem divina, né, sobre a família, ou seja, como Deus estabeleceu a família e qual, na verdade, é o propósito do Senhor para a família, a origem, ou seja, o desenho de Deus para a família. E também que possamos estar, né, vendo quais são os ataques do maligno em prol da família, né? Nós vamos observar que desde o início também o maligno já atacou a família, né? Já havia ataques do inimigo sobre a família, amém? Como vimos a questão da queda,
e também que possamos ver como podemos, amém, afrontar esses ataques do maligno em nossa família. Amém? Quando nós falamos de família, a família ela significa, né, um conjunto, né, de pessoas unidas por vínculo, seja matrimonial, ou parentesco, ou adopção. Isto é uma família. Amém? Quando um homem, uma mulher se une em um santo matrimônio, né, constituição dos seus filhos, aí temos uma família constituída. A família, ela é como a célula madre da sociedade. Porque antes de Deus criar a sociedade, primeiro ele criou a família. Amém? A primeira família foi Adão, Eva, né, com Caim, com Abel, seus filhos. Esta aí foi a primeira família, e a raiz daí foi constituída a sociedade, né, ou las sociedades. Amém? Também a família foi constituída antes da igreja. O Senhor constituiu a família, depois constituiu a igreja. Por isso que famílias estruturadas é uma igreja estruturada. Famílias estruturadas é uma sociedade estruturada. Aí vemos a importância de termos uma família que seja sólida, permanente e feliz. Amém? Porque esse é o desenho de Deus. Sempre foi ter uma família que seja sólida, permanente e feliz. É verdade que nós outros somos imperfeitos e não há família perfeita, mas podemos ser felizes. Amém? Com a presença de Deus em nosso hogar, há possibilidade de sermos felizes. Amém? O diabo, desde o início, né, ele atacou a família. Deus, ele hizo, é o homem, né, a mulher, formaram, na verdade, e logo se apresentou Satanás, com enganos, na verdade, onde houve uma ruptura, por causa do ataque, na verdade, de Satanás, aí no Éden, houve uma ruptura da família. E a primeira ruptura que houve do ataque de Satanás foi o que? Foi a separação de Deus. Ou seja, Deus pôs ele para fora, né, do horto que Deus havia, porque o horto foi criado. O Éden, né, foi criado, era o hogar de Adão e Eva com sua família, era o hogar. Deus criou o Éden exclusivamente para eles, pero para que eles não comeram depois, né, do fruto dela árvore da vida, porque se eles comeram, não havia salvação, restauração para eles. Então Deus quitou eles, na verdade, daí do horto, né, do Éden, né, e eles viveram, né, e constituíram a sociedade. E podemos observar que Deus, quando Deus forma o homem, ele forma a mulher, ele dá um hogar para eles, e não simplesmente um lugar. E é isso que nós temos que entender. Amém? Tanto aqueles, né, que já têm uma família, temos aqui jovens, amém, que irão constituir uma família. Uma família, ela não necessita simplesmente de um lugar para poder viver. Uma família, ela necessita de um hogar. Amém? E Deus não preparou simplesmente um lugar para Adão e Eva. Não foi simplesmente, Deus não preparou simplesmente, né, o horto do Éden para eles. Deus preparou um hogar, porque aí eles tinham comunhão com Deus, aí eles tinham paz, aí, na verdade, eles gozavam de uma comunhão profunda. O trabalho que eles exerciam aí não traía fadiga para a vida deles. Aí eles viviam, né, bem, felizes na presença do Senhor, hasta que apareceu o inimigo e os enganou. E o propósito de Deus é isso, ao constituir a família, é dar um hogar. Nossa família tem que ser um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de alegria, um lugar de comunhão, um lugar de ajuda mútua. É esse o propósito, um lugar onde habita Deus. Porque a coluna de tudo em um lugar é a presença de Deus, porque a presença do Senhor vai generar as outras coisas. Quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor genera as outras coisas. O Senhor vai generar o amor, a paz, a comunhão que desejamos. Pero a presença do Senhor tem que ser o primeiro. Amém? Por isso que nós outros, tanto nos dias de hoje,
necessitamos, na verdade, da palavra de Deus, necessitamos da oração, necessitamos do ayuno, necessitamos, buscar o Espírito Santo, o seu poder, porque solamente assim nós outros vamos combater os ataques do maligno. Porque se nós outros vivemos indiferentes, na verdade, buscando o nosso apenas acomodismo nos bens materiais e nos olvidar do essencial, da presença de Deus, o inimigo ele vai conseguir encontrar, na verdade, lugar em nossa família para destruir nossa família. Se Deus não estiver em nossa casa, em nosso hogar, o inimigo encontrará lugar. Então deve ser uma busca contínua que nós outros devemos ter com o Senhor. E quando eu digo nós outros, porque é se referindo a cada um da família. É tanto, na verdade, é o homem que é o líder, como a mulher e como os filhos. Todos devem buscar a Deus em conjunto. Queridos, eu já compartilhei uma vez aqui na igreja. Para mim, um dos dias gloriosos de minha vida foi quando, depois que casei, eu fui a Portugal. E minha madre, meu papá, não conhecia o Senhor, Estava em processo. E a primeira vez, depois de casado, quando fui a Brasil, eu tive lá a oportunidade, o privilégio de ir, com a minha esposa. Eu penso que somente a Esté, que nesta altura tinha nascido. E entrei na igreja, juntamente com meu papá, com a minha mamãe, entende? Entramos todos aí para cultuar a Deus. Esse dia foi um dia glorioso para mim, irmão. Eles haviam decidido, tomado a decisão de servir ao Senhor. Amém? Pero nós devemos entender que Deus, Ele viu que não era bueno, que o homem estivera solo. Ele viu a solidão em um coração do homem. Foi onde, na verdade, ele então, pela costilha do homem, ele forma a mulher. E há até um salmo que diz, que ao solitário, Deus, que diz assim, que ao solitário, Deus, ele constitui uma família. Amém? É muito bueno, na verdade, a constituição da família é algo precioso, porque nós outros somos mais fortes quando nos tornamos uma família. Quando somos unidos, nós outros somos mais fortes. Amém? Então, Deus, ao criar, ao formar a família, Ele também deu diretrizes. Ele estabeleceu princípios e parâmetros de como, ou seja, uma estrutura de como deveria ser uma família. E quando nós outros, lemos o texto, que nós outros acabamos de ler de Gênesis 1, a partir aí do 27, nós podemos ver que Deus, ele ao criar o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse, que varão e hembra los criou. Então, nós podemos observar que a primeira estrutura que Deus, ele fez para poder criar a família, é que a união deveria ser heterossexual, ou seja, de sexo oposto. A família ela tem que iniciar com a união, amém, de duas pessoas com sexo oposto. Deus ele hizo varão e hembra los hizo. Deus ele não hizo dois varão, ele não hizo duas hembras. E tanto foi o ser humano como os animais também. Amém? Macho e hembra que foi criado. Então a família, ela só pode ser constituída com esse padrão. A família desenhada por Deus desde o início tem que ser macho e hembra. Varão e varoa. Esse é o primeiro princípio da estrutura que Deus ele constitui uma família. Em segundo, a família ela tem que ser monogâmo. O que isso significa? Ou seja, só um cônjuge. Um homem só pode ter uma mulher. E assim que Deus lo hizo. Deus ele ha hecho, na verdade, uma para Adão.
Amém? E assim tem que ser estabelecido a família. O homem solamente com uma mulher. E nós podemos observar que Gênesis 2:24, e disse, né, que portanto deixará o homem seu padre e sua madre, e disse, e se unirá a sua mulher, não são as suas mulheres, a sua mulher. Amém? Então o homem, ele tem, né, que casar com uma mulher solo, tem que se envolver sexualmente com uma mulher solo. Assim foi determinado por Deus. Amém? A união, né, do homem e da mulher, ela tem que ser, ela é bendecida por Deus por meio do matrimônio. O homem, ele tem que ter somente uma mulher, e esta união, ela tem que ser bendecida por Deus. E é tão interessante que o próprio Deus, ele ha hecho o matrimônio de Adão e Eva. Em o texto que nós outros lemos do capítulo 1, né, disse que Deus, a los criar, a los formar, Deus ele bendijo, né? O capítulo 1, versículo 27, o 28 disse, e los bendijo Deus. O 27 disse, e criou Deus ao homem a imagem de Deus los criou, varão e hembra los criou, e disse, e los bendijo Deus, e dijo, frutificais e multiplicais. Antes de Deus descer, frutificais e multiplicais, ou seja, tenham relação sexuais e se multiplicai. Antes, o que Deus hizo? Bendijo eles. E o que é o matrimônio? Se não é a bendição de Deus sobre o homem e sobre a mulher. O matrimônio é esse acordo, esta aliança mútua. Amém? É a bendição de Deus sobre os dois, para que a família possa ser constituída. Então, a união de um homem e de uma mulher, ela tem que ser por meio do matrimônio. Hoje na sociedade, há um grande engano de que duas pessoas que estão unidas bem, casados são. Isso é um engano do inimigo. Porque tem que ter um acordo, tem que ter uma aliança, porque nosso Deus é um Deus de aliança. Tamanho é a importância do matrimônio, que as escrituras em Hebreus 13:4 diz, honroso seja em todos o matrimônio. E disse, é o leito sem mancilha. Aí disse, pero los fornicários e los adúlteros los juzgará Deus. Esse texto está dizendo que honroso é o matrimônio. Aí menciona fornicário e adúltero. Quem são os fornicários? Quem são os adúlteros? Os fornicários são todos aqueles que têm relação sexual, né, sem estar casado. Esses são os fornicários. E aqui diz que Deus los julga. E os adúlteros são as pessoas que são casados e têm relação sexual com outras pessoas estando casados. Esses são os adúlteros. E tanto uma situação como outra é abominação delante do Senhor. Não é esse o desenho que Deus ha hecho para o homem. Aí tu pode me dizer, mas pastor, e Salomão? E Davi? E outros que tiveram outras mulheres? E quem disse que eles estavam certos? Você pode observar, Salomão tinha, né, mais de 1000 mulheres, entre as princesas, as concubinas e assim, mais de 1000. Pero ele tinha uma solo, que era a mulher do coração dele, que era a sulamita, não é esta sulamita, não é a sulamita daqui. Tinha uma solo. Tanto que há um livro dedicado a ela. Esta que era a mulher do coração. Sabe por quê? Porque no coração de um homem só cabe uma mulher. E os homens, né, que têm outras mulheres, apenas estão rugando com as outras. É simplesmente para atender o desejo, na verdade, sexual dela carne. Porque no coração de um homem só cabe uma mulher. E é tão interessante que este assunto, Jesus vem e passa um respaldo. Jesus, ele vem para cerrar isso aqui. Em Mateus 19:3-6, os fariseus foram até Jesus. Se você quiser pôr o texto aqui na tela, né? Mateus 19:3-6. Alguns fariseus se acercaram de Jesus para pôr Jesus à prova. E mira, e eles perguntaram, é permitido a um homem se divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo?
Olha o que Jesus contesta, não há lido? Em outras palavras, Jesus, então, se vós outros são aí doutores e não lo sabem o que está escrito? Não has leído vós outros? Aí o que Jesus disse a eles? Que o princípio é o Criador, los hizo homem e mulher, e digo, por isso deixará o homem a seu padre e sua madre, e se unirá a sua esposa, e los dois chegarão a ser um solo corpo. Assim que já não são dois, sino uno solo. E ele termina, portanto, lo que Deus ha unido, que não separe ao homem. Jesus, ele vai para a Gênesis. Jesus, ele vai para a criação, quando tudo foi estabelecido. O que está escrito? Quando Deus, ele criou nela a família, criou o homem e a mulher, o que ele disse? Deixará o homem, tu padre e tua madre, se unirá a sua mulher. E já não são 12, agora é um solo. Porque por meio do matrimônio, a união do homem e da mulher é uma união, tanto, não só de corpo, é uma união também emocional e espiritual no matrimônio. Aí disse, mas por quê? E os próprios fariseus, né? E por que Moisés dá a carta de divórcio? E o próprio Jesus, por causa da dureza do coração do homem. Né? Igual, por exemplo, nos dias de hoje, há situações que tem que se separar mesmo. Às vezes são agressão de um para o outro, pode até se matar. Há situações que tem que se separar. Pero não é assim que Deus criou o matrimônio, porque aí entra a terceira estrutura que Deus estabeleceu o matrimônio, que o matrimônio ele foi constituído para ser indissolúvel. O que significa? Para sempre. Isso significa, né, quando vamos casar, hasta que a morte separe. Assim que tem que ser o matrimônio, hasta que a morte separe. Estou entendendo? Pero hoje, delante dos ataques do maligno, isso tudo, hablar hoje, né, que não se pode ter sexo, que não se deve ter sexo antes do matrimônio, isso é algo passado, é motivo de bula, né, para nossos jovens. Pero, queridos jovens que aqui estão, não se sente ofendido, né, porque pode dizer, porque nós não temos que ter vergonha das coisas que são buenas, dos princípios buenos de Deus. Né? Um jovem dizer, não, eu sou virgem, só vou ter relação sexual depois do matrimônio. Isso é honroso delante de Deus, e tu tens que ter orgulho disso. E aquilo que dizia a respeito de ti, eles irão prestar conta com Deus. Isso é motivo de orgulho. Tem que ser motivo de orgulho. Não podemos se deixar ser levado por esta ola mundana da família. Não podemos, porque isto tem que ser um orgulho delante do Senhor. Amém? Então o matrimônio tem que ser indissolúvel, para sempre. Amém? Glória a Deus, quantos estão entendendo isso? Queridos, se nós outros seguir os princípios que Deus estabeleceu para o matrimônio, tu pode ter a segurança que tu tendrá um ambiente de amor, de paz, de alegria em esse Senhor. Isso não quer dizer que não vamos ter nossos problemas, nossas dificuldades, sim, mas o Senhor estará aí para nos ajudar a resolver, está entendendo? O Senhor estará aí e nos ajudará a resolver o problema que for. Hoje na sociedade existem muitas formas iníquas, não é verdade, de união. Pero nós outros temos que seguir o desenho que Deus, né, ele determinou para nossas vidas. Os princípios, se queremos desfrutar este gozo que Deus, ele determinou para o matrimônio. Amém? Então, podemos observar alguns ataques do inimigo, né, nos dias atuais sobre a família, e também algumas medidas que nós outros podemos tomar. Em primeiro lugar, nós podemos ver a infidelidade conjugal. Isso é um ataque do maligno. A infidelidade conjugal, ela impeça quizás, primeiramente por uma mirada, um malo pensamento,
é aí que devemos ter muito cuidado, não é verdade? E principalmente mais a uns varões nesta área, não é verdade? Porque o homem, ele é atraído, não é verdade, pela vista. Então, se é uma área que tem que ter muito cuidado, porque impeça sim, é apenas uma mirada, é o inimigo uma sussurrada. Temos que huir, na verdade, da aparência do malo. Esta questão, né, de um homem, principalmente se for um homem casado, que dá com muita confiança com uma outra mulher, isso não pode ser. Ai, que é minha amiga, ai, que és meu amigo. Não, tu és carne, cuidado. E uma pessoa casada, igual eu vejo muitas vezes aqui em Espanha, não é verdade? Pessoas casadas, aí vai tomar um café com um amigo, uma mulher casada e vai tomar um café com um amigo. Por favor. Aí às vezes na própria igreja, não, lá, irmã, não, que eu estou evangelizando fulano. Mas tem que ser logo fulano que tu vai evangelizar. Por favor. Eu penso que a gente tem que saber, tem que ter uma linha, não é verdade? Prudência, cuidado, porque o inimigo, ele é sutil. Igual, por exemplo, tu está no trabalho e tu sabes, na verdade, que há aí uma mulher no trabalho que está te mirando de forma diferente. E tu, né, todo dia passa, né, num passilho cerca de onde ela trabalha. Se tu pode, então dá lá a volta, não passa por aí. Porque quizás tu passa uma vez, né, e não passa nada, passa lá a segunda, mas chegará um momento que Satanás vai começar a pôr dúvida na tua cabeça e tu já vai começar a mirar as coisas de forma diferente. Devemos huir da aparência de mal. Amém? Então a infidelidade, né, conjugal é algo terrível. E infidelidade também conjugal se refere também, né, os malos desejos, malos pensamentos, a pornografia, isso também é infidelidade. Jesus disse que somente em pensar e desejar já adulterou. Já adulterou. E nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Agora, para evitar a infidelidade conjugal, uma das coisas que devemos fazer é buscar a Deus em oração. Os cônjuges têm que orar junto. Isso é algo poderoso, quando o homem, né, e a mulher, e o cônjuge começam a orar junto. Aí um respaldo de Deus sobre um, sobre o outro, sabe? Algo poderoso. Eu alabo ao Senhor, irmão. Eu como pastor, né, que às vezes, né, quando uma pessoa tem uma posição que é mais visto pelos outros, às vezes acaba atraindo. Mas eu, graças a Deus, nunca tive problema nesta área, porque eu também nunca dei confiança. Eu busco não dar confiança. Eu já conheci um pastor, foi um pastor, ele chegava na igreja e quase, ai, minha irmã, me abraçava, minha querida irmã, ai, minha querida ovelhita. E acabou caindo. Acabou caindo, né? Que era tudo, ai, e passa, acariciava e abraçava, por favor. Como que um homem não casado vai ficar, né, acariciando, vai quedar abraçando uma outra mulher? Então, assim, tem que ter muito cuidado. E uma coisa que devemos fazer é o quê? Orar junto. Orar constantemente. O marido orar por sua esposa, a esposa ora pelo marido. Quando o marido estiver no trabalho, quando estiver, né, na caia, ora, interceda, Senhor, guarda de todo mal. Guarda, Senhor Deus. Guarda ele, Senhor. E ora um pelo outro. Amém? Outra coisa, estejam lendo a palavra do Senhor juntos, diariamente. A leitura da palavra vai nos fortalecer, vai fortalecer nosso coração. A leitura da palavra, a meditação, melhor dito, né? Ler e meditar na palavra, vai o que? Vai guardar nosso coração de mal. Não é como o jovem pode se purificar? Guardando a palavra em tu coração. O homem, a mulher, ela guarda, na verdade, a palavra, guardando a palavra no coração, ele vai se purificar. Não vai venir, não vai ter lugar, na verdade, para pensamentos malignos.
para o intente maligno, se purificar o coração. Amém? Outra coisa, o esposo tem que dar prioridade à esposa. E a Bíblia diz, né, que o esposo tem que tratar a esposa como um vaso frágil. Amém? Respeitar, amar, cuidar. Amém? Se dedicar, ter carinho, se expressar o amor. Então, o esposo tem que dar prioridade à esposa. E por vezes a esposa tem que dar prioridade também ao esposo. A mulher cristiana, ela tem que ser prudente, tem que ser sábia, né? Demonstrando o amor, o respeito para seu marido. Não pode ser uma dominadora, querer fazer as coisas de sua forma. Não, tem que honrar o marido que tem. Então, é um vivendo para o outro. O marido tem que viver para sua esposa, a esposa tem que viver para o marido. E os dois juntos viver para os filhos. E os filhos, por sua vez, viver para os padres. E a família viver no propósito de Deus. Isso merece um aplauso, sim ou não? Aleluia! Glória a Deus! Um outro perigo que a família ela tem, um outro perigo é a ausência de Deus em um lugar. A ausência de Deus é o início, é a raiz, na verdade, dos outros males. E nós temos que ter muito cuidado e não deixar que em nossa casa, que em nosso lugar falte Deus. Porque a ausência de Deus vai atrair o mal para nossa casa. A ausência de Deus. Por isso que nossa casa necessita de um altar. É igual, por exemplo, muitas vezes, né, como cristiano, falhamos o quê? Às vezes somos muito cristianos, mas dentro da igreja. Pero muitas vezes em casa, não há aquele momento de oração, não há aquele devocional, não há, né, o culto doméstico. Então nós necessitamos ter muito cuidado. Eu digo até por mim, que às vezes falho na questão do culto doméstico. Que às vezes é um grande desafio, não é verdade? Na tanta tarefa que tem, é manter a casa em ordem, e é isso, e aquilo, é não sei o quê, tantas coisas que tem, e são as tarefas da escola, e tem que ir para isso, para aquilo. Aí às vezes não sobra o tempo para estar junto, para buscarem a Deus junto. Em casa. Amém? Porque isso tem que ser tanto em casa, como também na igreja, os dois. Amém? Então, a presença de Deus, ela é fundamental. E cada membro da família, começando, né, pela pareja, tem que tomar sua posição diante de Deus. É o marido que tem que tomar sua posição, a esposa tomar a sua, os filhos os seus. Porque a nossa relação com Deus, ela é personal. A nossa salvação, ela é personal. Ah, mas que ele não busca você, peça tua, tomar uma posição. Ah, que meus papais não buscam, então vocês. Em minha casa, né, quando eu vivia com meus padres, eu fui o primeiro, empecei a buscar, e meus papais era contra que eu fosse à igreja, contra que me tornasse, né, um cristiano evangélico, pero mantive a posição. E hasta que meus papais foram alcançados para Cristo. Aqui meu marido não é, tome tua posição tu primeiro. Ah, minha esposa não é, tome tua posição. Aqui meus filhos não querem, tome a posição dos padres. Aqui meus padres não querem, tome a posição dos filhos. Então cada um não tem que tomar a sua posição. E principalmente os varões que aqui estão, principalmente nós outros, não? Que somos, né, o líder do hogar, é o sacerdote. Mais a um toca a nós outros. Tem uma posição diante de Deus. Porque o que eu vejo às vezes é muitos varões frorro. Essa palavra aqui, assim. Débeis. Às vezes é a mulher que tem que ir adiante. O homem não toma uma posição. E a mulher às vezes tem que tomar, porque o homem é não sei o quê. Um frorro. Não, lá, o homem tem que tomar posição. Deus, ele deu essa capacidade, não é verdade, ao homem, quando criou o homem,
deu essa força emocional para que para ele liderar, para ele estar à frente da família, para levar a família para adelante, para cuidar, para proteger, para sustentar. O homem tem que tomar a sua posição. E vemos cada vez mais, vemos aí homens, na verdade, que, pelo amor de Deus, e as mulheres muitas vezes têm que tomar a posição do homem, porque não há homem. Então a mulher tem que tomar a posição quando não há, não é verdade? E vemos que na sociedade é assim. O que está passando com muitos homens? Não? Estão florando. E as mulheres, não, esse movimento feminista, que somos como homens, a igualdade, e querem tomar a posição que não lhes toca. E por isso que há tantas mulheres depressivas, porque querem estar em um lugar que não estão preparadas para estar, querem fazer algo o qual não foram formadas para ser. E por isso que há tantas mulheres depressivas. Porque as mulheres, não, Deus dotou com uma capacidade, e os homens outra capacidade. E por isso que a união dos dois, né, constitui uma família forte, porque eles vão sumar, vão se tornar uma só carne, vão sumar essas capacidades para levar adelante a família, para ter uma família bendecida, uma sociedade bendecida. Agora, quando o homem quer fazer aquilo que toca a mulher, e a mulher quer fazer aquilo que toca o homem, isso é confusão. Isso é uma grande coisa, e é o que está passando com a sociedade em los dias de hoje. Amém? Outra coisa, nós temos, né, buscar a Deus, cada um tem que tomar a sua posição, e também é importante nós outros, não é verdade, estar levando, não é verdade, nossos filhos como família, está congregando, está indo à igreja. Isto, irmão, deixa eu te dizer algo. A questão de vir à igreja é uma necessidade. A questão de congregar é uma necessidade, não é opção, não. Se tu tens como uma opção cultuar a Deus, congregar, tu está equivocado. Porque a igreja, quando foi constituída, você pode observar que eles congregavam todos os dias. Porque o congregar, queridos, é estarmos o que? Nos fortalecendo, estarmos crescendo, estarmos criando raiz em Deus. Eu fico imaginando, igual, por exemplo, imagine que se eu sou cristiano, mas não vou na igreja. Será que eu iria ver hoje a minha irmã, meu irmão aqui, tocando, eles involucrados na obra do Senhor? Será que eu iria ver? Com os ataques que tem, né, na escola, deste mundo contra eles? Se eu for uma pessoa, né, que não venia, que não trouxera eles em la igreja, será que eles estariam na posição que estão hoje? Já parou para pensar, papai e mamãe? Os papais e as mamães que não vêm na igreja, que não trazem vossos filhos, e não adianta tu dizer para você, vai na igreja e tu não vens, não adianta isso, porque tu não está sendo um referencial, não está sendo um exemplo para eles. Porque da mesma forma, por que enviamos nossos filhos para a escola? Não é para uma formação acadêmica, para aprender a ler, para aprender a escrever, se relacionar. Agora, por que traemos nossos filhos para a igreja? Para que formem o caráter deles, o caráter cristiano, para que cresçam em Deus, para que tenham conhecimento de Deus, porque a igreja ela é um apoio para a família, e nós outros como padres, nós devemos ensiná-los em casa e traí-los na igreja para ele ser instruído, para estar involucrado com as coisas celestiais. Outro dia eu estava falando com os irmãos que estão aí se preparando, né, para me dizer com a Silvana, com a Andressa. A importância de estarmos congregando. Eu parei para poder pensar, na verdade, quando eu aceitei a Cristo. Eu aceitei a Cristo, o que eu fiz? Eu empecei a ir à igreja. E por que eu ia à igreja? Eu ia na igreja para me fortalecer e me consolidar cada dia em Deus. Porque em minha casa, meus papais não eram evangélicos. Então eu pensei na igreja, eu ouvia cada reunião,
Cada reunião de oração, eu era sendo alimentado, eu estava sendo transformado pela palavra de Deus, e automaticamente o Espírito Santo começou a me quitar das coisas mundanas. Simplesmente pelo hecho de pensar a ir à igreja. Então, querido, é como eu disse, venir na igreja, trazer nossa família à igreja, não é opção, é necessidade. E quanto mais, melhor. Porque quanto mais estamos involucrados e conectados em Deus, menos o mundo vai entrar em nós outros. Agora, quanto menos buscamos, quanto menos nos envolvemos, mais o mundo vai entrar em nós outros, vai entrar em nossa casa, em nossa família. Então, temos que tomar a sério as coisas. Nós necessitamos, né, tomar uma posição como Josué. Josué, depois que eles entraram na terra prometida, o povo estava aí começando a se apartar, a adorar outros deuses. E ele reuniu sua família e disse: mira, escorreus a quem vós outros sirvais. Se o Deus, né, dos cananeus, cuja terra habitas, ou os deuses que vossos padres adoravam no Egito, escorrais pelo Tio. Ele diz Tio primeiramente, e em casa serviremos a Jeová. Ele se posicionou, ele posicionou delante do Senhor, ele posicionou sua família. Em outras palavras, independente daquilo que vós outros escorra, eu servirei, e minha casa também. E queridos, é o que nós outros temos que fazer. Porque quando vemos essa sociedade, famílias, né, que não querem saber de Deus, muitos cristianos, entre comilhas, que não querem saber de nada, nós não podemos simplesmente mirar e deixar esse desânimo espiritual entrar em nosso coração. Simplesmente temos que posicionar, independente da decisão deles, eu servirei a Jeová, porque é algo personal. Amém? E com certeza nossa posição, uma posição firme e segura, irá influir na vida de outros também. Vai influir pensando pelos de nossa casa, e vai influir na vida daqueles que a cada dia estamos com eles. Pero devemos ter uma posição firme, sólida, positiva diante do Senhor. Servirei a Deus. Passe o que passar, servirei ao Senhor. E reivindicar isso para a nossa casa, reivindicar para a nossa família. Amém? E ser um exemplo para essa sociedade, em nome de Jesus. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. Eu quero fazer uma oração especial neste momento, para cada família representada, que a mão do Senhor esteja estendido sobre tua vida, sobre teu matrimônio. Aleluias. Eu creio que esse é um tempo de acontecimentos. Creia no Senhor. Minha irmã, minha irmã, deixa-me te dizer algo. Se posicione delante do Senhor, independente da situação que tu se encontra. Quizás tu tens um lugar, quizás, né, tu companheiro ou tua companheira não és cristiano. Se posicione. Tome uma posição delante de Deus, que Deus é poderoso para cambiar a situação. Quizás teus filhos não querem Deus, estão sendo influenciados, não é verdade, pelas coisas deste mundo. Toma a posição delante do Senhor e tu verás a mão do Senhor. Quizás em tua casa é somente tu és cristiano e mais nada. Tome uma posição e tu verás como Deus vai usar a tua vida para que eles também conozcam o Senhor. Pero devemos tomar uma posição delante do Senhor. E esta posição temos que tomar já. Como eu sempre tenho falado, porque o inimigo não está rugando de ser inimigo. Ele desde o início, ele colocou estorbo, não é verdade, entre a primeira família, e continua ponendo estorbo nas famílias nos dias atuais. E nós outros devemos nos posicionar de Deus. E os falhos da primeira família turbo, nós outros temos como exemplo para não falharmos também. E qual foi o falho deles? Poner os olhos naquilo que não deveria.
desobedecer a palavra de Deus. Esse é o maior falho dele, foi desobedecer a palavra do Senhor, porque eles tinham a palavra de Deus estava sobre eles: não comerás desta árvore. E eles foram seduzidos e caíram em pecado. E Satanás, a se espremir, seduz a pessoa, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida, a concupiscência da carne, ele seduz. E depois que tem seduzido, então leva a pessoa ao pecado. Então, é o mal, tem que cortar pela raiz. Não se deixa seduzir. Quando ele vem com a mentira, com o engano, já corta, repreenda-lo em nome de Jesus. Como hizo o Senhor Jesus no deserto. Repreenda-lo em nome de Jesus. Porque há poder nesse nome. E quando Satanás nos tentar, nós como filhos de Deus, nós devemos usar esse poder que há no nome de Jesus. Como o próprio Jesus diz: apartai de mim, Satanás. Eu não tenho parte contigo. Vai para aí. Satanás tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Já chega. Sai daqui. Não podemos, Jesus não se deixou envolver, não. Satanás queria mais e mais, não. Estar aqui 3 vezes, jamais não. Vai para aí. Apartar o de mim. Então não podemos estar aí rugando, não é verdade, com o inimigo. Temos que repreendê-lo em nome de Jesus. Toda mentira, todo engano contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra aquilo que Deus tem para azeite. Devemos repreender em nome de Jesus. Levanta a sua mão ao céu. Aleluia. Eu quero orar neste momento por ti, quero orar por tua casa, por tua família, por teu matrimônio, por seus padres, por seus filhos. Quero bendecê-los em nome de Jesus. Que esta palavra seja de edificação, seja de bendição para ti. E creia que Deus ele pode fazer abundantemente mais e mais do que tu pensas. Confie no Senhor, entrega teu caminho a Ele. Invita o Senhor para reinar, governar a tua casa, tua família. Ponga o Senhor o centro de tua vida e o centro de tua família. E tu verás que Ele estará te respaldando, Ele te respaldará. E grandes coisas o Senhor hará em nome de Jesus. Padre querido e santo, eu quero neste momento, Padre, estar orando, Deus, por cada família representada neste momento. Eu quero orar pela vida, Pai, desses meus irmãos que estão nos acompanhando online, aqueles que posteriormente estará vendo, Padre, aleluia, essa ministração. Toca cada coração, a cada vida, Senhor. Espírito Santo, nos desperta, Senhor, para que possamos nos levantar como Josué, diante de uma sociedade, Senhor, perversa, uma sociedade mala, durante todo, Padre, todo intente e ataque do maligno, Deus, contra a família, Senhor Deus, para destruir, Senhor Deus, os matrimônios, para destruir a relação, Deus, entre padres e filhos. Nós queremos, ó Padre amado, lhe pedir que o Senhor possa respaldar, Senhor Deus, a tua igreja, o teu povo, que sua igreja, Padre, pode se levantar como baluarte, Senhor Deus, da salvação, Padre querido, como coluna, Senhor Deus, da verdade, em esses tempos, ó Padre, de tenebra, Senhor, que sua igreja se levante, Padre amado, Padre santo e querido, que possamos preservar os princípios que o Senhor estabeleceu desde o princípio, Padre amado, e desses princípios não viemos nos apartar nem para a direita, nem para a esquerda, Padre amado. Obra com poder, obra com autoridade, Senhor. Estenda suas mãos agora sobre a vida desse minha irmã, esta minha irmã, sobre vossa casa, todo intento do maligno, Padre, sobre cada família, vai neutralizando, Padre, vai repreendendo, Senhor, todo intente, vai, Senhor Deus, mostrando, Senhor Deus, o que está malo, Senhor, que o Senhor pode obrar com autoridade, com poder, Senhor Deus, sobre cada casa, cada família, Deus, que, ó Senhor Deus, nossa casa seja um verdadeiro hogar,
onde pode habitar a tua presença, pode habitar o amor, pode habitar a comunhão, a paz, a alegria, é o gozo de tu Espírito, Senhor. Vai ponendo essa necessidade, Padre, em cada família, Deus, de buscar a tua presença. Ponga essa necessidade, Padre, dos matrimônios, das parejas, Padre, em buscar a tua presença, em orarem juntos, ó Padre, em estudar, esquadrinhar a tua palavra, Padre. Ponga no coração de nossos filhos, nossos jovens, nossos ninhos, ó Padre, é o desejo, Deus, de te buscar, de estar na tua casa, Senhor Deus, de te servir com alegria, com gozo em o coração, Padre. Padre amado e querido, eu pido esta bendição, Deus, sobre cada hogar, sobre cada casa, de uma forma especial. Bendiga os matrimônios, bendiga, Senhor Deus, nossos filhos, bendiga nossos padres, ó Padre. Esteja também nos ajudando como filhos, ó Padre, a estar cuidando dos nossos padres maiores, a ser por eles, ó Padre, porque toda uma vida, Senhor, Ele cuidou de nós outros, nos ajudou, e que possamos a hora, Senhor Deus, nesse momento, Deus, estar também cuidando deles, ó Padre, dando mais atenção, dando amor, ó Padre, companhia, Senhor Deus, suprindo vossas necessidades, em nome de Jesus. Nós oramos, te exaltamos e te agradecemos, em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e a igreja disse, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluias.